Vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 9, versículo 17, nesta noite. Diz assim, Daniel 9, 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor amado, rogamos que nessa noite o Espírito Santo ele nos ilumine, Senhor, na meditação deste texto e que compreendamos, ouçamos a sua voz e possamos, Senhor, com humildade, nosso coração seja preparado também pelo Senhor para recebermos com fé, com reverência e com amor, para o nosso bem, para o seu louvor, com perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Amém, meus irmãos. Irmãos, aqui este versículo, Daniel, ele continua o que ele já vem fazendo desde o versículo 15, né? Vocês lembram que esta oração, ela é dividida em 3 partes. Primeira parte, a exaltação ao santo nome do Senhor, que é exatamente aqui, está no versículo de número 4. A partir do versículo de número 5, é a segunda parte, que é a confissão de pecados, que vai até o versículo de número 14. E a partir do versículo 15, meus irmãos, até o final da oração, nós temos a petição, a súplica de Daniel. E nós lembramos que Daniel está orando por Jerusalém, pelo povo de Deus que está espalhado, pela nação de Israel, e ele está pedindo a restauração, a volta dos exilados, a restauração, porque os irmãos bem lembram que ele faz esse pedido porque ele entende que Deus, ele prometeu isso através do profeta Jeremias, e que essa profecia, portanto, essa promessa estava já no limiar, né, de ser cumprida, porque uma primeira parte da profecia já tinha sido cumprida, que foi a queda da Babilônia, que foi aquele povo que Deus mesmo usou para levar o seu povo cativo. Então, Daniel, ele entendendo, lendo os livros, e vocês lembram que eu tenho destacado muito isso aqui, meditando no livro de Jeremias, ele então começa a orar. E a oração de Daniel é exatamente uma oração que ele está firmado na aliança de Deus. Ele começa a oração exaltando a Deus, dizendo que Deus é grande, tremendo, versículo 4, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os seus mandamentos. Toda a oração de Daniel é baseada na aliança, no acordo que Deus faz com o seu povo, porque Daniel não tem nada mais para se apresentar diante de Deus como uma base do seu pedido, é aliança mesmo. Então, ele exalta Deus, ele diz que Deus é tremendo, é glorioso, é temível, é o Senhor, e ele é cheio também de misericórdia, de bondade, e ele é fiel, ele guarda a sua aliança, em nenhum momento ele falhou com o povo dele. Então ele começa a confissão, e aí vocês lembram que a confissão tem 2 características. Primeiro, ele coloca a justiça divina, ele diz que Deus não falhou em nada, que Deus fez um acordo com o seu povo, que eles tinham sido abençoados, e que Deus disse pela lei, na lei, disse também, enviando profetas, alertou o povo de que o pecado deles traria a sua maldição, a sua ira justa. Mas o povo não ouviu, e Daniel vai confessando tudo isso, e vai dizendo assim, olha, nós estamos envergonhados, a vergonha de rosto é nossa, o pecado é nosso. Daniel isenta totalmente Deus e diz, tudo que Deus fez é justo, e nós somos os pecadores. Daniel mostra que mesmo o povo tendo sido exilado e sofrendo todas aquelas coisas que já estavam na lei, e que já tinha sido alertadas pelos profetas que elas viriam, já tinha sido alertada dessa verdade, eles não quiseram saber, continuaram nos seus pecados. Então Deus vigiou,
sobre o mal, a expressão que Daniel usa, ou seja, Deus continuou trazendo a sua maldição. Então não tem nada que o povo possa argumentar por si só. O povo está em grande dívida diante de Deus e sofrendo por seus pecados. Só tem duas bases para que Daniel peça o livramento e a salvação. E são essas duas bases que ele vai colocar na terceira parte. A terceira parte é o pedido de Daniel, o pedido de restauração. A primeira base, irmãos, como nós estudamos no versículo 15, é: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. É o poder de Deus, é a fidelidade de Deus à sua aliança, é a sua misericórdia proclamada na aliança. E só Deus pode salvar o seu povo. Então ele coloca ali e pede a misericórdia de Deus, confia no poder de Deus. Essa é a primeira grande base. Mas a segunda, que tem a ver com essa primeira, e de fato é a mais importante, é o próprio nome de Deus. Porque quando Deus salvou o seu povo lá no Egito, ele diz no versículo 15 que ele ganhou para si mesmo um nome, como hoje se vê. Então aquele livramento do Egito ganhou um nome glorioso para Deus diante de todas as nações pagãs. Mas agora, meus irmãos, ele mostra: Senhor, o teu nome está sendo afrontado, envergonhado por causa do nosso pecado, por causa das assolações que aconteceram, as dores, os sofrimentos, o exílio, o espalhar do seu povo por toda a terra, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Ele diz no versículo 16: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo, olha só, Jerusalém, a cidade, e o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. As pessoas, os pagãos, os outros povos zombavam de Israel, zombavam de Judá, zombavam de Jerusalém, zombavam dos judeus e, consequentemente, zombavam do Deus dos judeus. Daniel, ele está, então, muito preocupado com a honra, com a glória do nome de Deus. E essa segunda, então, base da oração dele é o que ele pede, enfim, pede a restauração, baseando-se, como eu disse, na aliança, no poder, na misericórdia de Deus, mas especialmente no santo nome de Deus, que ele está destacando nesses versículos, irmãos. Inclusive nesse versículo 17 que nós temos diante de nós. Conforme nós estudamos semana passada, o versículo 16, o 17 continua o mesmo pensamento. Ele expande aquilo que ele já tinha falado no versículo 15, sobre a glória de Deus, o nome que Deus ganhou, ele expande no 16, ele expande no 17, e também no versículo seguinte. E nesse versículo, especialmente 17, ele diz assim, né? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu povo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Por qual motivo? Aí ele diz no finalzinho: por amor do Senhor, por amor do Senhor, por amor do seu nome, salva-nos, Senhor. Então você percebe que Daniel ele está orando aqui, ele está vendo o pecado no povo, ele viu a consequência do pecado do povo, a destruição do povo de Deus, o exílio e o espalhar do povo. Ele olhou e viu também que isso trouxe a destruição de Jerusalém, que o templo de Deus está assolado, que o culto não pôde mais ser feito, irmãos. Porque Jerusalém era a cidade de Davi, era onde estava o templo de Salomão, aquele templo lindo que Salomão fez, construiu, por ordem do Senhor, que Davi queria fazer, mas Deus disse: não, é Salomão que vai fazer. Esse templo, ele foi destruído, e ele estava assolado, e a cidade de Jerusalém estava devastada, de maneira que Daniel olhava e dizia assim: onde está o culto, onde está a adoração a Deus? Não tem mais. Ele orava. Vocês lembram, né, que nós já vimos aqui no capítulo anterior, que ele orava 3 vezes por dia com a sua janela voltada para Jerusalém. Como Daniel amava Jerusalém, porque ele amava Deus, a cidade do Senhor. Como ele amava o templo, porque o templo era de Deus. Então a tristeza dele é: Deus não está sendo adorado por seu povo, o povo de Deus está espalhado por todos os lugares.
envergonhado. Então, nem Deus está sendo adorado pelo seu povo no seu templo, nem o povo dele está glorificando o seu santo nome diante dos pagãos, ou seja, Deus está sendo desonrado. Então, Senhor, por amor do teu nome, glorifica, Senhor, o teu nome, salvando Israel de novo, restaurando o templo. Vocês percebem, irmãos, o pedido dele, o clamor dele. Então eu disse para vocês desde a semana passada, irmãos, que nós temos que aplicar isso. Veja, eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas coisas: o culto do povo de Deus e a imagem que o povo de Deus tem de Deus. Aliás, a imagem que o povo de fora, o povo que não é de Deus, tem de Deus por intermédio do povo que professa que é de Deus. Essas duas coisas eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite, sobre a gravidade disso, e que está aqui, irmãos, inserido nesses versículos, e nós queremos olhar especialmente em relação ao versículo 17. Vou repetir. O culto, irmãos. O culto da igreja. A adoração que a igreja, todos os domingos, ela faz a Deus, ela se reúne em vários lugares por toda a terra, e ela diz que quando vai se reunir, o que todo cristão diz quando vai para a igreja, para aquele lugar de culto? Ele diz assim: vou cultuar a Deus. O culto ao Senhor. Esse texto trata do culto, trata de Jerusalém, de onde Deus era adorado, do templo. Esse texto também trata, irmãos, que o culto tinha, ainda nesse primeiro ponto, tinha cessado. E agora nós devemos aplicar isso como está o nosso culto. Em segundo lugar, o texto também, estou repetindo, ele fala da visão dos pagãos a respeito do povo de Deus, que não está mais em Jerusalém, que não está mais no templo, que não está mais cultuando, está espalhado por todo lugar, e está envergonhado, um povo decadente, um povo expulso, vencido, espalhado, e com a sua cidade, com o seu templo destruído. Então as pessoas olham, os pagãos olham e zombam. Ele diz no finalzinho do versículo 16: tornou-se Jerusalém, olha o destaque dele, Jerusalém, aquela cidade tornou-se Jerusalém, e o teu povo um opróbrio, uma vergonha para todos os que estão ao redor de nós. Meus queridos irmãos, isso é uma coisa tão atual, nós podemos aplicar da seguinte maneira. Em primeiro lugar, que culto é o nosso? Que adoração é a nossa? Hoje eu quero lembrar, irmãos, de uma verdade que precisa ser destacada, de que muito do que acontece nos nossos dias e que se chama culto ao Senhor é idolatria. É idolatria. Tem um pastor que ele colocou a coisa de maneira muito, muito dura, na seguinte expressão, um pastor famoso, inclusive, ele disse assim: o dia de domingo é o dia da maior idolatria. O domingo é o dia em que mais se reúnem idólatras. Isso é forte, né? Porque o que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está querendo dizer que o culto, na maioria das igrejas, que o culto, na maioria das congregações que professam o nome de Deus e que dizem que vão cultuar, na verdade não é culto. Nós somos levados, irmãos, a concordar com esse pastor no sentido de que muitas vezes a igreja tem se reunido, mas tem se reunido não para adorar a Deus, mas para adorar a si mesma. É um culto onde Deus não é mais o centro, onde Ele não é mais glorificado, não é mais honrado, mas o homem é glorificado, onde o culto é centrado no homem, tudo é feito para o homem e para as necessidades desta vida tão somente. Para que, por exemplo, só para dar um exemplo mais conhecido, onde a teologia da prosperidade, nas últimas décadas, invadiu as igrejas e fez com que as pessoas fossem para as igrejas para que elas buscassem dinheiro, para que elas buscassem bênçãos desta vida, onde o culto ele virou entretenimento, festa, onde tudo é feito para atrair as multidões e para que as pessoas elas, enfim, se agradem daquele culto e sejam entretidas, porque se pensa assim: o culto
falando apenas de Cristo, de Deus, lendo apenas a Bíblia, pregando apenas a Bíblia, não vai agradar as pessoas. Então vamos fazer um culto de entretenimento. Esses são alguns exemplos, irmãos. Eu não posso me deter muito aqui em várias situações, circunstâncias que nós temos visto, mas são alguns exemplos para nós pensarmos nisso. Quando o culto também vira palanque político, por exemplo, outro exemplo, quando a igreja se torna palanque político, para que então venham candidatos e que ali se coloque, olha, vocês têm que votar nesta pessoa, esse é o candidato da igreja. Tudo isso, meus irmãos, é uma profanação do culto, é uma profanação daquilo que verdadeiramente a igreja deve fazer, que é glorificar a Deus, honrar o Senhor no seu culto. Mas isso não para aí, porque, como eu disse semana passada, e semana passada eu enfatizei mais esse ponto, né? O nome de cristão é um nome que hoje em dia não tem mais aquele respeito, aquele peso que até mesmo tinha anteriormente. O nome de evangélico não tem mais aquele peso que mesmo tinha anteriormente no nosso país. O nome de pastor, então, nem se fala, irmãos. De forma que as pessoas olham para isso, o culto está sendo profanado e as pessoas que estão de fora, elas têm uma visão de Deus de acordo com aqueles que professam o santo nome de Deus, que dizem assim, mas nós somos de Cristo. E nós vamos ali naquela igreja para adorar a Cristo. De maneira que nós temos hoje, irmãos, uma realidade bem semelhante a essa aqui. Por quê? O nome de Deus estava colado com o povo de Israel. Deus colocou o seu nome sobre eles e eles pecaram, eles desonraram a Deus, o templo foi destruído, o culto foi destruído, não tinha mais culto, e eles estavam por todos os lugares. E as pessoas tinham uma visão de Deus conforme o pecado do povo, conforme o que estava acontecendo com o povo. Daniel estava vendo isso, e Daniel estava horrorizado. Ele vivia orando. Por que a janela dele estava voltada para Jerusalém? 3 vezes por dia ele orava. Irmãos, não podemos, não erramos se nós pensamos que a oração contínua de Daniel foi semelhante a esta oração. Ele estava todo tempo orando, ó Senhor, restaura Jerusalém, porque ali está colocado o teu nome. E o que nós podemos dizer da igreja moderna, da igreja dos nossos dias, meus irmãos, quando nós vemos essas coisas e quando nós observamos que cristãos individuais não são sal, não são luz, não exercem nenhuma influência na sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho. Jesus disse que nós somos sal, mas cadê o sal? São milhões e milhões de evangélicos que estão por todos os lugares, em todas as áreas da sociedade, e o Brasil é cada vez mais corrupto, mais violento, mais sangrento, mais cheio de maldade, de perversidade. Onde está o sal? Onde está a luz? É porque aqueles que professam o santo nome de Deus estão professando em vão, para a desonra do Senhor. E nós não podemos, irmãos. Eu tenho chamado a atenção de vocês nessas últimas pregações para esse ponto muito difícil. É difícil para nós. Nós nos denominamos evangélicos. Eu não sou daqueles não que dizem assim, não vou mais usar o nome evangélico. Não, esse nome é lindo, é maravilhoso. O nome cristão é importante, mas nós precisamos entender e dizer assim, o que está acontecendo? Nós temos que olhar para tudo isso e falarmos e pensarmos na nossa vida espiritual, na espiritualidade de nossa igreja local, falei para vocês semana passada, e na espiritualidade dos cristãos em geral, sobre se nós estamos sendo sal, se nós estamos sendo luz. Vocês lembram que Jesus diz lá neste Sermão da Montanha, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso não tem acontecido, irmão, nós sabemos disso. Nós temos que olhar para isso e aplicar isso individualmente. Ó Senhor, estou glorificando o seu nome. O que está acontecendo com a minha vida espiritual, com a minha espiritualidade? O que o meu vizinho pensa de mim? Ele sabe que eu sou cristão, ele sabe que eu vou para a igreja todo domingo. O que ele pensa de mim? O que a minha família pensa de mim? O que os meus amigos pensam de mim como cristão? Eu causo uma influência com uma pessoa que há algo em mim que é divino. Não que eu seja divino, vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas de comunhão com Deus, ou e não vem nada. E hoje as pessoas olham para as igrejas e riem, debocham de pastores famosos, de igrejas
cheias de pessoas, lotadas, mas que todo mundo olha e aponta e diz assim: ali está alguém que enganando o povo. Vocês sabem o que o povo tem falado. Isso tem que ser tomado por nós, não como algo normal, que é assim mesmo. Por quê, meus irmãos? Esse é o ponto que esse texto de Daniel ele está nos chamando a atenção. Ele está nos chamando a atenção e dizendo assim: está em jogo o santo nome de Deus, a glória do Senhor. Ele diz: Senhor, por amor do teu nome, é o teu nome que está em jogo. Senhor, o teu povo, a tua cidade virou um opróbrio. O teu povo, ele está envergonhado. O teu povo, ele que está no teu povo, colado o teu nome, está envergonhado. Irmãos queridos, esse texto está nos chamando para nós entendermos isso e nós aplicarmos a nossa vida. Graças a Deus, porém, que o texto nos dá também o caminho que nós temos que seguir. O que é que temos que fazer em primeiro lugar? Orar. Eu quero chamar vocês para a oração. O texto está convocando a nossa igreja, a nossa congregação, para a oração. Nós não podemos mudar esse quadro por nós. Esse trecho todo, que é uma das orações, né? Todas as orações são lindas na Bíblia, mas essa aqui é linda demais. Esta oração está dizendo: nós precisamos orar. Nós precisamos estudar mais as nossas Bíblias, nós precisamos aplicar mais a Escritura às nossas próprias circunstâncias, precisamos perceber as nossas próprias doenças espirituais e precisamos orar ao único que pode trazer restauração para nós, para a nossa igreja local e para todas as igrejas. Então vamos olhar mais uma vez esse pequenino versículo que eu estou aqui estudando com vocês hoje e continuarmos vendo como Daniel ora, porque aqui está o caminho que nós precisamos seguir nos nossos próprios dias. Então esta oração, neste ponto da oração, porque a oração é todo o trecho, mas neste trecho da oração, tem 3 coisas que Daniel faz aqui e que são muito importantes para nós. Em primeiro lugar, ele se apresenta diante de Deus numa certa atitude de humildade. Em segundo lugar, ele pede, irmãos, que Deus resplandeça o seu rosto sobre a sua cidade, sobre o seu templo assolado. E em terceiro lugar, ele dá um motivo para Deus fazer isso, que é a parte principal de todo o trecho, que é por amor do Senhor. Esses 3 pontos aqui, irmãos, do versículo, além de tudo que já temos estudado na oração, e além do que, se Deus permitir, nós vamos estudar ainda, a oração de Daniel mostra o caminho das nossas orações hoje, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa, irmãos, Daniel, ele fala assim, olhe para o texto, por gentileza, ele diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Veja que aqui é uma atitude de absoluta humildade, em que ele usa, irmãos, essas expressões, por exemplo, a própria oração, e especialmente o termo súplica, mostra que Daniel ele vai diante de Deus não como alguém que tem qualquer coisa para apresentar diante de Deus por si mesmo, não como alguém que pode exigir por alguma questão de justiça própria algo diante de Deus. Não, Daniel está destituído de tudo isso. Meus irmãos, a primeira coisa que o Evangelho faz na nossa vida, nós até estudamos isso aqui durante os 2 primeiros meses do ano, e eu falei bastante aqui na nossa série sobre os consolos do Evangelho, é que a primeira coisa que o Evangelho faz na nossa vida é tirar de nós toda a falsa esperança, toda a autoconfiança. Por isso que o Senhor Jesus ele começa as bem-aventuranças dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito, né? Os pobres. E a palavra ali é uma palavra muito importante no original, aquela palavra que quer dizer que bem-aventurados são realmente aqueles que não têm nada, irmão, são miseráveis, não tem nada para apresentar diante de Deus. Então o ser humano, nunca uma oração é verdadeira se ela chega diante de Deus
procurando se apoiar em alguma justiça própria, em alguma riqueza própria, porque não, nós não temos riqueza alguma. Nós temos que ir diante de Deus, reconhecendo que diante do Senhor ninguém é rico, diante do Senhor ninguém é justo, diante do Senhor ninguém é merecedor, que tudo é pela graça, tudo é por Cristo e em Cristo. Então, por isso que toda oração do Novo Testamento é em nome de Jesus, é em Cristo. Vocês podem estudar as orações do Novo Testamento e é sempre em Cristo, por meio de Cristo. Porque Jesus Cristo é o mediador. Jesus Cristo é aquele que realmente nos representa diante de Deus, que morre por nossos pecados, que nos traz a justificação e que por meio dele nós vamos ser santificados. Então, todas as vezes que nós vamos fazer um pedido a Deus, nós temos que realmente fazer uma súplica, uma oração, nos humilharmos diante dele e confiarmos tão somente na sua graça e na sua misericórdia. Daniel, ele diz agora, pois, ó Deus, Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Veja as palavras aqui, Deus e servo. Deus é o Senhor e ele é servo. E esse servo, que é servo por causa da aliança, vocês lembram que toda oração é baseada na aliança. Eu faço questão de ler mais uma vez com vocês, eu peço para você ler comigo o versículo de número 4, onde ele diz assim, Senhor, Deus, grande, tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardas os teus mandamentos. Veja que toda a oração dele tem essa base, aliança. É o acordo que Deus fez com o seu povo e que é baseado sempre na misericórdia, sempre na sua maravilhosa graça e na sua misericórdia, sempre naquilo que ele faz pelo seu povo, na verdade, que é graça, é ele que faz, é favor imerecido, nós não temos nada para fazer, e na sua misericórdia, que é o socorro dele. Quem precisa ser socorrido é quem está necessitado. Não precisaria de misericórdia aquele que tem tudo, mas exatamente aquele que é pobre, que é miserável, que não tem nada, precisa de socorro, precisa de misericórdia. E é isso que Daniel, então, ele sempre chega, a oração toda dele é sempre nesse sentido. Então, irmãos, a primeira oração, a atitude da oração deve ser sempre essa. Uma oração confiando nos méritos de Jesus, na graça de Cristo, na misericórdia em Cristo Jesus, tudo por ele e por meio dele. Porém, ainda que seja assim, mas com fé, porque vocês lembram também que o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, mas em seguida ele diz, bem-aventurados os que choram, e aí é o choro por causa dos pecados, é o reconhecimento da miséria e o choro que isso traz, mas em seguida ele diz, porque serão o quê, irmãos? Consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, a verdadeira aproximação de Deus é realmente de fé. Ou seja, eu nem chego diante de Deus como alguém que tem alguma justiça ou que tem alguma riqueza própria, e também eu não chego diante de Deus duvidando da sua graça, duvidando da sua misericórdia. Eu até falei para vocês semana passada que esse é o erro do legalista. O legalista é aquele que acredita na sua justiça em obedecer à lei de Deus. E não é humilde, ele não chega diante de Deus com essa humildade. O legalista não pode orar. A oração dele é falsa. É a oração do fariseu quando ele chegou lá na sinagoga. Lembra, né? Senhor, faço isso, faço aquilo outro. E Jesus disse que ele saiu de lá sem ser justificado. O legalista não pode estar na presença de Deus porque ele confia na justiça própria. Mas também aquele que não confia na graça de Deus, aquele que não confia no perdão, na misericórdia. Você vê que Daniel não era assim. Quem não confia na misericórdia, quem não confia na graça de Deus, também não pode orar. Por isso que Daniel, ainda que ele não tenha nenhuma justiça, ele diz, eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Por que ele diz, eu sou teu servo? Porque Deus é gracioso. Porque quem fez de Daniel um servo
Foi o próprio Senhor, na sua graça, na sua misericórdia. Então veja, irmãos, tem os dois lados aqui da oração. Não existe nenhuma justiça própria. Não existe nenhuma atitude de dizer, a Deus tu tens que me dar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não tem nada disso. Mas também não tem nenhuma atitude daquela pessoa que diz assim, eu não vou orar porque eu sou muito pecador. Eu não vou mais buscar Deus porque o meu caso não tem mais jeito. Deus jamais vai me ouvir porque eu sou um grande pecador. Isso não é humildade, irmãos. Isso é incredulidade. Vocês percebem? Então, Daniel, ele tem as duas coisas. Estou enfatizando aqui. Ele não é arrogante, mas também não é um falso humilde. Ele se humilha diante de Deus verdadeiramente, não apresentando para Deus nenhuma justiça própria, mas confiando apenas. Ele pede, ele suplica, ele diz, agora pois, ó Deus nosso, veja a oração, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Há um senso de urgência aqui, e que ele sabe que só Deus pode fazer, e não tem nada para apresentar diante de Deus, mas há também, irmãos, a fé. Deus é misericordioso, ele começa a oração dizendo, tu és grande, tu és tremendo, tu és santíssimo, mas isso não me faz correr de ti, porque eu sei que eu posso contar com a tua maravilhosa misericórdia e graça. Então a oração verdadeira é aquela que suplica, é aquela que se humilha diante de Deus, é aquela que se dobra diante do Senhor, mas é aquela que diz assim, eu sou teu servo, eu confio na sua maravilhosa graça. Eu vou diante de ti porque eu creio que o Senhor é perdoador. Aí nós lembramos, lá de Hebreus capítulo 11. É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer, em primeiro lugar, que Ele existe, e segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então são esses dois lados, meus irmãos. Nos nossos dias, nós temos que olhar para toda a nossa situação da igreja moderna e dizer assim, é grave, mas nós temos que orar. E a base da oração não está na nossa justiça, porque nós não temos justiça alguma, mas é uma oração que deve ser feita, não deve ser evitada com a desculpa de que mas nós somos grandes pecadores, mas o que eu vou falar diante de Deus? Não, nós vamos a Ele confiados na sua misericórdia, na sua aliança, com senso de urgência, pedindo socorro dele, porque só ele pode nos salvar, e de fato acreditando que ele socorre, que ele é misericordioso, que ele é o galardoador daqueles que o buscam, buscar ao Senhor. E aí eu quero colocar isso para você, Como têm sido as suas orações? Temos que refletir pelo que nós temos orado, com que atitude temos orado diante do Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Mas a segunda parte da oração, mas desse ponto aqui da oração, desse trecho da oração que está nesse versículo, é a parte em que ele diz assim, eu vou ler todo o versículo, mas eu quero destacar agora. Observe, meus irmãos. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto. Em primeiro lugar, ele fala do santuário, ele fala da situação desse santuário. Ele está assolado, ele está abandonado, ele está destruído. Aquele santuário, aquele santo lugar, aquele lugar onde Deus, ele colocou o seu nome e ele disse assim, aqui representa a minha presença no meio do povo. Aquele santuário que antes do templo existia o tabernáculo, e o tabernáculo, irmãos, ele era essencial na vida de Israel, na peregrinação deles do Egito a Canaã. Eles tinham cuidado com aquele tabernáculo. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo. Eles zelavam para que somente algumas pessoas, na verdade, somente a tribo de Levi,
cuidasse do tabernáculo e que tinha, como eu expliquei até para vocês em pregações anteriores, que tinha a divisão entre as famílias, de maneira que cada família era responsável e que cada grupo, né, familiar era responsável, mas que apenas poucos, na verdade, que eram os sacerdotes, Arão e seus filhos, eles poderiam ali realizar realmente os sacrifícios e fazer tudo aquilo. De maneira, meus irmãos, que o tabernáculo era tão importante porque o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo, mas uma presença em que pecadores podiam estar ali diante dele por causa do sangue derramado, por causa dos sacrifícios contínuos. Tinha sacrifício de manhã, tinha sacrifício à tarde, e tinha aquele grande dia da expiação em que o sumo sacerdote, apenas ele, entrava no Santíssimo Lugar para oferecer aquele sacrifício único, um sacrifício por ano. E somente essa vez que ele entrava no Santíssimo Lugar. Então, esse sacrifício, ele era o que, e todos os sacrifícios, era que possibilitava, observe bem, que Deus estivesse presente no meio de um povo pecador, porque Deus é santo. Então, a ira de Deus, cerimonialmente, era aplacada por todos aqueles sacrifícios, mas na verdade nós sabemos que em si mesmo essas coisas não resolviam, mas todas elas estavam apontando para o sangue de Jesus, que esse sim aplaca a ira de Deus. Tanto, meus irmãos, é assim, que nós temos, por exemplo, a Páscoa, lá no Antigo Testamento também, que era feita uma vez por ano, e que ela apontava, né, para o passado, para a libertação do Egito, quando Deus matou todos os primogênitos, só não matou os primogênitos do povo de Israel, mas para que ele não matasse aqueles primogênitos, tinha que ser morto o cordeiro da Páscoa, tinha que ser posto na vega das portas o sangue desse cordeiro, e o anjo da morte não entrava naquela casa. Porque, meus irmãos, toda a simbologia bíblica ali do Antigo Testamento, toda aquela cerimônia apontava que precisava ter derramamento de sangue para que Deus não derramasse a sua ira, porque Ele é santo. Como é que nós pecadores, podemos estar na presença desse Deus? Ele tem que prover para nós o sacrifício, Ele tem que prover para nós o meio. E ali, então, o tabernáculo era tão importante. Agora Daniel diz assim, está assolado. Porque na época posterior foi construído o templo, que era o mesmo tabernáculo, só que era um imóvel mesmo, né? Que o tabernáculo era móvel, ele era montado, desmontado, e o povo ia caminhando, mas agora o templo não, o templo era um imóvel, era um prédio belíssimo, onde ali eram feitos todos os sacrifícios. Isso tinha cessado, isso estava assolado, e Daniel olha e diz assim, sacrifícios não estão sendo feitos, não estão sendo realizados, o culto não está sendo realizado. Deus, como é que nós podemos estar sem o templo, sem Jerusalém, sem os sacrifícios, sem a forma que o Senhor estabeleceu para que o seu povo estivesse ali diante do Senhor? Senhor, está assolado. E o que ele pede em seguida? Ele diz assim, Senhor, resplandece o teu rosto, Senhor, resplandece o teu rosto. Essa é uma expressão típica do Antigo Testamento. E Daniel, vocês lembram, né, que Daniel está orando muito baseado em Jeremias, mas baseado também em Moisés. A oração dele é bíblica, a oração dele é segundo a palavra. E quando ele faz este pedido aqui, irmãos, ele também está baseado nas Escrituras. Eu quero ler um texto com vocês agora. Vamos lá para Números, irmãos. Números, no capítulo 6, meus irmãos. Números, capítulo 6. E nós vamos ver agora o finalzinho do capítulo 6, lá no versículo 22 em diante. Eu quero ler com vocês a bênção sacerdotal. Geralmente nas igrejas, no finalzinho do culto, nós fazemos também isso aqui, nós damos a bênção apostólica, né? Está lá no finalzinho da carta aos Coríntios do apóstolo Paulo,
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para sempre. Isso é a bênção apostólica. Mas essa bênção apostólica, ela está ligada à bênção sacerdotal. Era a bênção que o sacerdote dava para o povo, irmãos, naqueles dias. E vamos ver essa bênção aqui. Leia comigo a partir do versículo 22. Números capítulo 6, versículo 22. Diz assim a palavra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e os seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, olha o que ele diz aqui. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É isso que Daniel pede. Daniel diz assim, Senhor, lembra da bênção. Lembra da bênção sacerdotal. Senhor, retiraste esta bênção de nós. O teu povo está assolado, espalhado por todo canto. Jerusalém está destruído, o templo destruído. Mas hoje eu invoco a bênção sacerdotal, eu lembro dela e oro apoiado nela e peço, Senhor, abençoa o teu povo de novo. Abençoa o teu povo novamente, Senhor. Volta o teu rosto sobre nós. Né? Não fecha a Bíblia aí não, mas ele diz aqui no versículo 17, ele diz, faze resplandecer o teu rosto. O que ele quer dizer, irmãos, é isto. Nos abençoe, Senhor. Senhor, nos guarde. Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre nós, que significa, é a sua bênção, é a sua proteção, é a sua misericórdia. Senhor, levanta sobre nós o teu rosto, que é a paz, Senhor. Senhor, nós necessitamos do teu olhar favorável, do teu rosto favorável, que é o olhar de misericórdia, de paz, de favor, de graça, de misericórdia, Senhor. Em outras palavras, tem misericórdia de nós, abençoa o seu povo. Coloca sobre nós novamente o teu nome nesta bênção, Senhor. Porque é isso que diz o finalzinho. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Coloca sobre nós novamente o teu santo nome. Porque tudo é para a glória, como ele vai falar no finalzinho, por amor do seu nome, nesta bênção. Tem misericórdia de nós. É isso, irmãos. E é a mesma coisa que nós fazemos hoje. Quando nós encerramos o culto, nós dizemos que a graça, a bênção apostólica, é a bênção sacerdotal já na nova aliança. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre, porque tudo é graça. E o nome que Ele põe sobre nós, na verdade, é o nome de Jesus. Por isso que, olha como é que começa a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus. Começa com Cristo, com Jesus, porque Jesus é o mediador, é por meio de Jesus que vem a bênção sobre nós, que vem o amor dele, o amor de Deus Pai. É por meio de Jesus que nós temos comunhão com o Espírito Santo. É por meio de Jesus que o olhar dele é favorável a nós. O que é olhar? O que é resplandecer o rosto? É o olhar favorável de Deus. É como, irmãos, podemos até ilustrar assim, se eu virar de costas para você, eu estou dizendo que eu não te considero. Se eu virar de costas para você, se você me encontrar na rua e eu virar o rosto e ir embora, eu não te considero. Mas se eu olhar para você, se eu sorrir para você, eu te considero. É mais ou menos isso. Se Deus volta o seu rosto, volta... Deus não tem rosto, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Mas é uma linguagem bíblica para dizer assim, olha, se Deus, ele derrama a sua ira sobre nós. Ele traz os nossos, a juízo, os nossos pecados diante de nós e nos
e nos derrama sobre nós sua ira, sua justiça, seus castigos, como estava acontecendo com Israel. Isso significa que ele não está olhando favoravelmente para nós. Isso significa que ele está derramando sobre nós o que nós merecemos, mas nós necessitamos urgentemente que ele olhe novamente de forma favorável para nós. Nós necessitamos novamente que seja declarado sobre nós a bênção sacerdotal. Nós necessitamos novamente que seja dito: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Nós necessitamos que o Senhor venha em nosso socorro, em sua maravilhosa graça. E é assim que nós temos que orar também, irmãos, pela nossa própria situação, pela nossa própria espiritualidade, pelo que nós temos visto em volta de nós, por toda essa vergonha no meio evangélico, no meio cristão. As nossas orações têm que ser: Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre esta igreja decadente, envergonhada, sobre toda essa situação, Senhor. O teu sacrifício, o teu templo está assolado. Muitas igrejas não pregam mais Jesus Cristo. Muitas igrejas não pregam mais a graça de Deus. Muitas igrejas têm trazido outras mensagens, fábulas, como nós temos estudado aqui nas cartas pastorais de Paulo, na linguagem de Paulo, genealogias e fábulas que não produzem a edificação de Deus. Mas hoje, Senhor, nós oramos para que esse templo assolado, para que essas igrejas devastadas, o Senhor olhe favoravelmente para nós e para todas as igrejas, porque nós não temos nada para te apresentar, Senhor, que seja justiça, que seja algo de nós mesmos, mas apenas pedimos: olha de novo para nós, com a sua graça, com a sua misericórdia, resplandeça o teu rosto sobre nós. O olhar favorável de Deus é este rosto resplandecente que Daniel pede no meio desse versículo, irmãos. E isso tem que ser a nossa oração. E finalmente, a última parte do versículo, voltando já voltei para o versículo 17, é por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai realizar essa obra? É porque merecemos? Negativo. Já o primeiro aspecto, quando ele diz suplica, ele se humilha diante de Deus, ele mostra que não há nenhum mérito em nós. É porque nós temos algo que faça Deus olhar para nós favoravelmente? Também não. Esse olhar favorável é favor mesmo. Se é favor, se é graça, não temos nada. Portanto, todo o nosso pedido não tem que ser em primeiro lugar para que nós sejamos glorificados, porque não temos nada em que sermos glorificados, só temos pecado. Tampouco não é para que o principal questão é nós mesmos. Nem isso é verdade. Nós não oramos como que colocando o principal, isso tem sido esquecido pela igreja moderna, né? Nós não oramos para que, como o nosso pedido principal, não é nem mesmo a nossa própria salvação, não é o benefício daquela e daquela outra pessoa, nem mesmo isso, meus irmãos, é o nosso mais importante motivo. Sim, nós queremos a bênção de Deus sobre nós. Sim, nós queremos e nós amamos as pessoas e nós desejamos que elas sejam salvas e nós queremos levar Cristo a elas e oramos por elas, mas o principal pedido, o motivo maior é o nosso amor a Deus, é o desejo que nós temos de que o seu nome seja glorificado. E Daniel, ele expressa da seguinte maneira: Senhor, por amor ao Senhor, por amor do Senhor, por amor ao teu santo nome, faz isso, Senhor. Porque, como temos explicado já desde o domingo passado, e procurei falar várias vezes na mensagem de hoje, Deus, o nome dele, estava em Israel, colado em Israel, na medida que era um opróbrio, aquele povo, era também o nome dele que estava sendo envergonhado.
Veja que Daniel, irmãos, ele fala no versículo 18, que nós vamos estudar, se Deus quiser, semana que vem, acompanhe comigo, ele diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve e abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade, olha só, que é chamada pelo teu nome. Esse é o ponto principal, a coisa mais importante, é a cidade que é chamada pelo teu nome. Anteriormente, no versículo 15, ele disse: o nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê. No versículo 16, ele disse: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo nome, tua cidade, teu monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém está envergonhada, Jerusalém é um opróbrio, o povo é um opróbrio. Então, se isso é verdade, o teu nome, Senhor, está sendo envergonhado. O nome de Cristo está sendo envergonhado. Quando os cultos, eles dizem que é para Cristo, mas se faz outra coisa, quando se transforma numa idolatria, quando cristãos não são mais sal, não são mais luz, mas professam Cristo. Jesus disse que eles não servem mais para nada, o sal, não é? Porque não salga, não modifica, e a luz, ela não tem que estar escondida, ela tem que estar brilhando. Se a luz for escondida, se o sal não salgar mais, o sal para nada mais presta do que ser jogado e ser pisado pelos homens. E a luz, se não brilhar, os homens, se eles não virem em nós, naqueles que professam Cristo, o nome de Deus nas nossas obras, a obra de Deus em nós, por meio da nossa vida, eles não vão glorificar o Pai que está nos céus. Então, Deus estará sendo desonrado, que é, irmãos, o que infelizmente tem acontecido no nosso país. E nós precisamos desta oração de Daniel. E precisamos, meus irmãos, orar pedindo: Deus, por amor do teu nome, restaure a sua igreja, restaure o evangelho entre nós, restaure o nosso culto, restaure a reputação do nome de cristão, restaure a reputação do nome evangélico, restaure, Senhor, porque é o teu nome, é o teu evangelho. Cristão quer dizer de Cristo, é Cristo. Meus irmãos, essa é a oração que nós precisamos fazer nos nossos próprios dias, na nossa própria circunstância. Eu queria então, eu já fiz aplicações aqui durante toda a pregação, mas eu queria apenas reforçar os nossos 3 pontos hoje, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, vamos orar. Nossa circunstância, nossa situação, temos que avaliá-la pela palavra, pelo evangelho, e penso, irmãos, e convido vocês a refletir, que se fizermos isso, nós vamos observar que a situação é semelhante à de Daniel nos seus dias. Portanto, temos que orar. E a nossa oração tem que ser exatamente dessa forma, uma oração que vai a Deus e que se humilha diante dele, que não apresenta nenhum mérito próprio, mas olha apenas para Jesus, confia apenas em Cristo e pede com urgência que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe individualmente, nossa vida espiritual individual, mas também a nossa congregação, a nossa igreja e as igrejas em geral, confiando não nos nossos méritos, mas na graça dele, e nem deixando de orar como se ele não fosse gracioso. Ele é gracioso. E Jesus mesmo diz, não é? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham. Lá em Isaías ele diz: venham apresentar as suas razões, venham falar comigo, venham. E ainda que os pecados de vocês sejam negros, vocês se tornarão alvos.
Eu vou limpar vocês, eu vou purificar vocês. João disse, confessarmos nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O erro é não confessar. O erro é não reconhecer os pecados. Então, se você, meu irmão, não está satisfeito com a sua própria espiritualidade, se você percebe que você tem que se arrepender, arrependa-se. Vá a Deus. Ore também por nossa igreja local. Há muita coisa, irmãos, que nós precisamos crescer como igreja local. Ore pelas igrejas em geral. Perceba o que está acontecendo. Vá ao Senhor, não confiando em méritos, repito, mas na graça em Cristo Jesus. E peça, em segundo lugar, a bênção sacerdotal, a bênção apostólica. Peça o resplandecente rosto de Deus sobre nós, o seu olhar favorável. E peça, em terceiro lugar, tendo por principal meta, objetivo, a glória do nome dele, que toda essa oração, na verdade, tem que ser feita sendo impulsionada, irmãos, por um desejo sincero pela glória do nome de Deus. E isso acontece quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos que tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. Ele criou tudo para a sua glória, ele mantém tudo para a sua glória e ele nos redime, nos salva para a sua glória. Então, quando ele restaura a igreja, é para a sua glória, e o nome dele é louvado. E como Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse tem que ser o nosso desejo maior, a nossa maior pedido diante dele. Senhor, volta-te para nós, para a glória do teu nome. Em Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos fazer essa oração hoje, irmão. Vamos pedir que ele nos abençoe hoje. Ó Senhor, nós estamos hoje à noite reunidos neste lugar, conscientes, Senhor, de nossas debilidades pessoais. Somos pecadores. Queremos confessar todo o pecado que tem levado em nossas vidas a vergonha ao nome de cristão. Nos arrependemos hoje diante de Ti, Senhor. Faça essa obra, leve todos nós que estivermos envergonhando de alguma maneira o Seu santo nome diante dos de fora da igreja. E também perdoa se o nosso culto público e pessoal tem sido frio, tem sido sem amor, sem gratidão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados de nossa igreja. Perdoa, Senhor, os pecados das igrejas. E, Senhor, pedimos, olha com o teu olhar, com o teu rosto resplandecente. Resplandece o teu rosto sobre nós, Senhor, sobre nós individualmente, sobre a nossa comunidade local, a Igreja Batista Reformada do Tapanã, e sobre as igrejas, Senhor Deus, para que o Seu nome, por amor do Seu nome, faz isso. E para que o Seu nome, Senhor, nós te pedimos, seja glorificado, Senhor. Senhor, nós pedimos, faz de novo, Senhor. Opera um grande avivamento, poder do Espírito Santo sobre as comunidades, sobre as igrejas, sobre cristãos individuais, aqueles que não forem convertidos, nascidos de novo, que nasçam de novo, que saiam de uma religião hipócrita e cerimonialista e verdadeiramente conheçam Jesus e o Pai em Cristo na iluminação do seu Espírito. Senhor, faz com que os cristãos no nosso país, em grande número, cresçam em piedade, em santidade, em sabedoria, em humildade, e mostrem em suas vidas, Senhor, igrejas e cristãos individuais, as suas obras, e que então os homens dessa nação, as mulheres dessa nação, ao ouvirem falar de evangélicos, de cristãos, de reformados, daqueles que professam o seu nome, eles venham, Senhor, dizer, louvado seja Deus, eles venham ser levados a Cristo,
eles venham se arrepender dos seus pecados, Senhor, muitos deles sejam salvos, e aqueles, Senhor, que não forem, se não se tornarem crentes, não possam ver em nós uma vergonha, mas vejam em nós a sua glória. Nós oramos por isso, Senhor. Nós estamos orando hoje para que, tanto individualmente como aqui na nossa igreja e nas igrejas no Brasil e por toda a terra, por amor do seu nome, o Senhor resplandeça o seu rosto e o seu nome seja glorificado. Restaura o nosso templo, restaura o nosso culto, que o culto aqui seja cada vez mais culto verdadeiro, que só o Senhor seja adorado e que muitos sejam salvos para a glória do Senhor, tanto aqui como em todos os lugares. Nós oramos assim em nome de Jesus e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. O Senhor nos abençoe. Convido vocês para lerem comigo agora trechozinho da nossa confissão de fé, irmãos. Aí, ponto número 10, né? Vamos ler então, fazer essa leitura.